Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este grupo é composto por mim, Francilene Lira, e meus companheiros, Michele Guerra, Isabel Rosas, Natália Medeiros y Cristian Carvalho. Hoy vamos a hablar de los músculos del tórax y del abdomen, correspondiente a la materia de biofísicas, orientado por la licenciada Silva Zarco. Nosotros somos del grupo 2 de la carreira de Medicina del cuarto semestre de la Universidade Técnica Privada Cosmos. Bueno, el músculo del tórax y del abdomen se encuentra en el tronco. El tórax ele se encuentra en la parte mais superior del tronco, tiene forma de cono, donde tiene su vértice superior e su base inferior. Su vértice dá continuidade com o coelho e su base, su limite é o diafragma. O diafragma é um músculo que hace a divisão do tronco, perdão, do tórax com o abdômen, e o abdômen fica entre o tórax e as extremidades inferiores. O abdômen, em essa região se encontra os principais músculos do aparato digestivo e a principal função do abdômen é a proteção desses órgãos que se encontram em essa região. Temos acá uma visão do tronco, certo? Aqui temos o músculo pectoral maior, é um músculo superficial, plano, se encontra antero superior ao tronco. Ele tem como seus movimentos juntamente com o ombro, onde há o movimento de flexião do ombro, movimento de extensão do ombro, adução horizontal do ombro, há também rotação medial do ombro e também há o movimento de adução do ombro, onde vamos mirar agora esses movimentos. Temos acá primeiro o movimento de flexão do ombro, como hace com a ajuda do músculo pectoral maior. Temos agora o movimento de extensão, que é uma visão posterior, agora uma visão lateral e uma visão anterior de extensão do ombro, graças ao músculo pectoral maior. Agora temos acá o movimento de adução horizontal do ombro, graças ao músculo pectoral maior, que faz esse movimento. Movimento também de rotação medial do ombro. Mirem acá, temos o ombro e aqui o músculo pectoral maior, onde está sendo esse movimento. Mirem como ele se movimenta. Temos também o movimento de adução do ombro. Em uma visão posterior acá, o ombro vai ser o movimento de adução. Uma visão mais lateral e uma visão mais anterior desse movimento. Abaixo do músculo pectoral maior, temos o músculo pectoral menor, que é esse de cá. O músculo pectoral menor, ele é um músculo delgado e plano. Ele se encontra desde a escápula hacia a segunda, a quinta costilha. Ele faz o movimento juntamente com o músculo serrato anterior, que é esse músculo de cá, que eu vou falar mais adelante, depois de mostrar a vocês os movimentos que hace o músculo pectoral menor. O pectoral menor também hace o movimento de depressão da escápula, hace o movimento de abdução da escápula, hace o movimento de elevação das costilhas e hace o movimento de rotação hacia abaixo da escápula. Miremos agora esse movimento. Aqui temos o músculo pectoral menor e aqui temos os movimentos.
Teremos aquela escápula, certo? E aqui o músculo pectoral menor com essa função de fazer a depressão da escápula. Miren. O outro movimento é o movimento de abdução da escápula, que temos a escápula, e o músculo pectoral menor, que ayuda nesse movimento. Agora vamos mirar o movimento de rotação hacia abaixo da escápula, certo? Aqui temos a escápula, ela está em este nível, está sendo o movimento de rotação hacia abaixo, graças ao músculo pectoral menor. Temos acá também o movimento de elevação das costilhas que hace o músculo pectoral menor. Temos o músculo pectoral menor e elevação das costilhas que hace ele. Por detrás desse músculo, mais lateralmente, teremos o músculo serrato anterior. Vamos fazer a retirada de isso para que podemos mirar melhor. Aqui temos o músculo serrato anterior, ele é um músculo curvado lateral, onde se vai desde as costilhas aqui nessa região anterior até sua lateral, é um músculo curvado e muito largo, certo? E esse músculo faz os mesmos movimentos do músculo pectoral menor. Ele faz os movimentos de depressão da escápula, o movimento de rotação. Pero esse movimento de rotação que faz o músculo pectoral menor, ele hacia abaixo. E o músculo serrato anterior, ele faz o movimento hacia arriba. Então, vamos mirar os movimentos que hace conforme dice a ustedes. El movimiento, vamos mirar primeiro o movimento de depressão da escápula, graças aos músculos serrato anterior, que é esse músculo de acá, e temos acá a escápula. O movimento de depressão. O movimento de abdução da escápula, que é o músculo serrato anterior, fazendo juntamente com o pectoral menor, o movimento de abdução de la escápula. O próximo movimento é de rotação de la escápula hacia arriba. Miren que ele estava acá, a escápula estava acá e está fazendo um movimento hacia arriba. Muito bem, graças ao músculo. Miren acá, miren, graças ao músculo serrato anterior. E miren que acá não tem o músculo pectoral menor. E agora o movimento de elevação das costilhas, que ambos fazem juntos também acá. Bueno, agora vamos falar sobre o músculo diafragma. O músculo diafragma é um músculo muito interno, por isso temos que fazer a retirada de isso. Como falei anteriormente em introdução desse vídeo, o músculo diafragma hace a divisão do tórax com o abdômen. Ele está localizado internamente, é esse músculo de acá. O músculo diafragma, ele se encontra em contato com as costilhas, com a coluna vertebral, com o esternão e com o pulmão. O pulmão hace apoio sobre ele. Ele é um músculo responsável por la respiração. É o principal músculo de la respiração. E em seu momento, o movimento que hace é elevação de las costilhas. Como vocês podem mirar, o músculo diafragma tem formato de domo, certo? Aquele formato meio cubo hacia abaixo, meio que assim. Ele fica em toda essa região, como se fosse uma divisão mesmo. Por isso que se diz
que hace la división de uno con otro. Y vamos a mirar ahora el movimiento que hace, que es de elevación de las costillas. Miremos el movimiento de elevación de las costillas que hace el diafragma. Miren, el diafragma, cuando nosotros inhalamos aire, ele se contrae. Y ese momento que ele se contrae es el movimiento que nuestras costillas se llanan, ellas se levantan, se extienden. Ese momento de ahora, que las costillas se extienden, ¿cierto? Y el momento que hace la relajación, las costillas, ellas se bajan, se volvem a su normalidade. Então, o diafragma tem essa função de elevação das costilhas e nos ajuda em nossa respiração. Bom, eu vou falar agora dos intercostais externos. São músculos do tórax, né, que se estende desde os tubérculos das costelas até a cartilagem das costelas anteriores. As fibras são direcionadas obliquamente para baixo e lateralmente na parte de trás do tórax. Ele tem a função de elevar as costelas, auxiliando na inspiração normal. Aqui estão os intercostais internos, né, que são músculos do tórax também, que se estende do externo até a coluna vertebral. As fibras são direcionadas obliquamente e tem a direção oposta às fibras dos intercostais externos. Ele tem a função de deprimir as costelas, auxiliando na expiração forçada. Aqui estão os elevadores de lacochilhas, né, que são esses aqui são os elevadores breves, né, e aqui os longos, que são um conjunto de pequenos músculos que elevam a taxa torácica, né? Eles passam obliquamente para baixo das 12 vértebras até as costelas abaixo. Os quatro músculos inferiores, eles se dividem em 2 fascículos, os quais descem até a segunda costela abaixo de sua origem. E a função dele é elevar a taxa torácica, né? E eles também possibilitam a propriocepção. Aqui, onde está destacado em azul, temos um músculo de la capa mais profunda, que é o músculo serrato posterior superior, que está ubicado en la parte superior del dorso y que va a se extender desde la columna vertebral hasta las primeras costillas. Y este músculo, ele tiene la función de elevar las primeras costillas y también participa ayudando la inspiración. Y él realiza el movimiento de elevación, facilitando así la elevación de la caja torácica. Aqui também um pouco mais abaixo, destacado de azul, temos o músculo serratus posterior inferior, que é um músculo que está situado em la parte inferior del dorso e que se extiende desde la columna vertebral hasta las 4 últimas costillas. E este músculo, ele tem a função de bajar las costillas e também participa ajudando la expiração. Y el movimiento que este músculo realiza es el movimiento de depresión, facilitando así que baje la caja torácica. Aqui em azul também destacado temos os músculos subcostais, que são músculos muito pequenos, muito delgados, muito profundos, que estão ubicados na superfície interna da caja torácica posterior e estão cruzando 2 ou 3 espaços intercostales. Este músculo cumple la función
auxiliando la respiración, relajando las costillas cuando haya una expiración forzada y también ayuda a soportar la caja torácica y los espacios intercostales. Aquí también en destaque azul tenemos los músculos transversos del tórax, que también pueden ser llamados de triángulos del esternón, que son diferenciaciones de los músculos intercostales internos, que solo se puede ser encontrado en los espacios intercostales medios 3, 4, 5, 6 y 7. Y este músculo es considerado un músculo expirador, que es responsable de cumplir la función de actuar cuando haya una expiração mais forçada. Como podemos observar aqui nessa imagem, podemos observar o músculo oblíquo externo do abdômen. Este músculo, podemos observar aqui que ele é um músculo superficial, que vai desde a sexta cortilhas ao pubis e dele doce antero à linha branca. Também, suas inserções de origem, ele se inserta na cara externa dele bordo inferior, de lá oitava e última cortilhas. Também tem inserções terminais, que se efetua por meio de uma tendão propriamente chamada penorose, que ele tem função de fixar este músculo lá, cresta ilíaca, ao bordo anterior do osso coxal, ao pubis e lá linha média e lá linha branca. A função desse músculo oblíquo externo do abdômen seria o quê? De se estender as costilhas e flexionar o tórax, e também de comprimir as vísceras abdominais, como podemos observar aqui nesta imagem. Ele tanto flexiona o tórax também como comprime as vísceras abdominais. Aqui nesta outra imagem de azules que está destacado, podemos observar o músculo oblíquo interno do abdômen. Este músculo ele está situado abaixo dele procedente. Este músculo se estende desde a região lumbar a última costilha e ao pubis da linha álbeo. Ele também tem inserções terminais. Suas inserções terminais efetua por 3 ordens de fascículos, que são fascículos posteriores, fascículos anteriores e fascículos médios. A sua ação ou função é a mesma do músculo oblíquo externo, que seria o quê? Flexionar o abdômen e comprimir as vísceras abdominais. Então, é a mesma função para os dois músculos. Novamente aqui a imagem de como ele tem a função de flexionar o tórax e também de comprimir as vísceras abdominais. Então, tanto o músculo oblíquo interno como o oblíquo externo, todos dois têm as mesmas funções. Podemos observar nesta outra imagem aqui, o músculo quadrado lumbar. Ele é um músculo aplanado, como podemos mirar aqui, que se encontra a cada lado da coluna lumbar, entre a cresta ilíaca e a 10ª cortilha. As suas inserções por abaixo, ele se inserta em el ligamento ilho-lumbar e na cresta ilíaca. Por arriba, ele em borde inferior da 10ª cortilhas e em apófises transversais lumbares. Aqui podemos observar bem o músculo quadrado lumbar. Como podemos observar aqui nessa imagem, o músculo quadrado lumbar, ele tem a função de inclinar a coluna lumbar e descender as costilhas. Essa é a função do músculo quadrado lumbar, ou seja, esses são os movimentos que ele hace. Aqui nesta última imagem, podemos observar o músculo ilíaco. Ele nasce das fossas ilíaca interna, 2/3 superiores da cresta ilíaca, da base do sacro e da cápsula da articulação da cadeira. O músculo ilíaco nasce. A função do músculo ilíaco, ele tem a função de ser o quê? De flexionar o músculo sobre a pelvis, como podemos mirar aqui.
comunicando-lhes os movimentos de rotação hacia fora, como os podemos mirar, e também tornando-se um ponto fixo em ele fêmur, que pode flexionar a pelvis sobre ele mulo. Essa é a função do músculo ilíaco. Bem, vou falar sobre o músculo piramidal, né? Que já está selecionado aqui. O que eu posso falar dele é que ele é um músculo pequeno, triangular, igual a gente pode observar. A sua função é ele flexiona, né, aqui o abdômen. Ele dá uma pressão abdominal, né? Ele se inicia aqui no pubis e ele se encerra na linha alfa, que seria, muitos conhecem como a emendazinha dos músculos, né? E a sua função é essa, igual eu falei, é flexionar e pressionar, né, o abdômen. E eles são dos dois lados, ele tem uma aqui e outra aqui. É um músculo pequeno, difícil de se encontrar, né? Pelo fato dele ser pequeno e ser bem escondido. Agora eu vou falar sobre pessoas maior, né? Que ele é um músculo que flexiona tanto a parte da coxa quanto o tronco, né? E ele, por ser um músculo forte e longo, ele é um músculo que ele é para a postura da coluna, né? E ele está localizado ao lado da região lombar, né? Na borda da pelvis menor. Ele é um músculo fusiforme, né? E ele serve tanto como flexionar o tronco e flexionar a coxa. E igual eu falei, que ele é um músculo que ele está do lado da região lombar e ele se encerra, né, até a borda da pelvis. E dando continuidade, eu vou falar agora sobre o pessoas menor, né, que ele está localizado por detrás do pessoas maior e ele tem como função igual o pessoal do maior, a lateralização do tronco, né? Ele é tipo auxiliar e a sua origem ela tá na T2 e L1, né? T12 e L1 e discos intervertebrais entre as duas vértebras, né? E a sua inserção é no arco iliopectíneo, né? E igual eu falei, ele é tipo um músculo auxiliar. Ele tá por detrás do músculo pessoas maior, né? Aqui eu vou falar sobre o recto do abdômen, né? Que ele tem como função flexionar o tronco, né? 30 graus. E a sua origem aqui, né? No pubis, né? E a sua inserção ela é aqui na costilha 5 e 7. É um músculo duplo, né? Tem dos dois lados e ele é separado pela linha alfa, aquela mesma linha onde se encerra o piramidal, né? Que é aqui embaixo, igual eu expliquei. É a mesma linha que separa o recto do abdômen. Ele serve também ele ajuda na respiração, né? E nessa parte da flexão do tórax. Bem, agora eu vou falar sobre o transverso do abdômen, né? Que ele está localizado do lado do recto abdômen, né? Na lateral. Uma de suas funções principais é, igual todos, né? É estabelecer a coluna reta, né? O tronco reto. E também, como é que se pode dizer?
ele contrai as vísceras, né, e ajuda na defecação, né. A sua origem é na cresta ilíaca né, ligamento inguinal, facial lombar, cartílago de 6 costilhas inferior, né. E o seu encerramento, né, é lá na linha pactínea e linha alba e crestas de pub, né. E uma de suas funções, igual eu falei, é a compressão do abdômen, né. Esse músculo é responsável. Ele também é um músculo que tem dos dois lados. Está localizado do lado do recto abdominal, nas laterais, né. E pela uma lógica, ele é a compressão, né, das vísceras, porque as vísceras ficam localizadas aqui. E aqui eu encerro, né, a minha parte, o trabalho. E é isso aí, muito obrigado.